Partindo para a nossa terceira videoaula do projeto financeiro desenvolvido em PHP com um banco de dados MySQL, vamos ver mais um pequeno recurso, porém muito importante, que nós vamos incluir. Nós estamos aqui com o nosso... Estou aqui na minha página index.php, estamos trabalhando com tipos de receitas e na última videoaula nós incorporamos à nossa página a opção de podermos selecionar a nossa listagem em ordem alfabética, ordenando pelo nome, ou pelo ID, ordenando de forma numérica pelo campo ID. Então, vocês já observaram que existe um novo componente aqui. Então, essa área é um formulário, é um form. Nós temos um objeto do tipo select com duas opções. E agora nós temos um objeto do tipo type, do tipo text. E a ideia é a seguinte: ao digitar alguma coisa e clicar no botão atualizar, a consulta ela passa a ser feita e observe que estão sendo apresentados apenas os tipos de receita que se iniciam com a letra V. Eu vou deixar o campo em branco e pedir para atualizar, e todos estão sendo apresentados. REN, nesse caso, vai ser apresentado apenas rendimento da aplicação. Deixo a consulta, o campo em branco, atualizar, e todos os registros são atualizados. Isso acontece independente da ordem em que o select está sendo apresentado. Pode estar sendo apresentado pelo ID, order by ID, pode estar sendo apresentado pelo nome, não tem importância. Nós vamos então incluir aqui uma cláusula where para poder apresentar apenas alguns registros da nossa tabela tipo de receitas a partir do valor que for informado. Então nós vamos ver como é que isso aqui funciona primeiro no banco de dados e depois implementando em PHP. Então nós estamos no SQLog, nosso projeto financeiro, e vamos executar uma consulta. Nós temos aqui duas views. Nós temos a view tipo de receita ID e a view tipo de receita nome. Então nós vamos consultar, tanto faz qualquer uma das duas, para a gente poder exemplificar. View tipo de receita, vamos pegar aqui pelo ID. Selecionei. Opa, executei alguma coisinha errada aqui, deixa eu corrigir. Asterisco from tipo de receita ID. Ótimo. Tá. Então vamos estudar. Relembrando, o que tipo de receita ID faz? A view tipo de receita ID. Ela é um atalho para uma consulta que tem a seguinte estrutura: select ID nome, from tipo de receita, order by ID. Então esse é o comando que está sendo utilizado. O que nós fizemos? Nós criamos uma view, então create view. O nome foi esse nome aqui que nós demos. E aí as e a construção da view. Então esse comando aqui foi executado na videoaula anterior, na videoaula número 2. De tal forma que nós criamos uma view com este nome, view underline tipo de receita underline ID, que funciona como se fosse um atalho para select ID, nome, from tipo de receita, order by ID. A partir do momento em que a view foi criada, nós podemos executar a consulta dessa forma: select asterisco from e o nome da view. Muito bem, então vamos agora ver como é que nós vamos incluir essa opção aqui de colocar alguma coisa, no caso o nome que comece com a letra V, e a consulta apresenta apenas os registros cujo campo nome começa com a letra V. A ideia aqui, então eu vou deixar isso daqui um pouquinho, eu vou apagar porque a gente já entendeu. Então select ID e nome from tipo de receita.
Executou e está pronto. Bom, o order by, nós vamos quebrar o comando todo aqui para a gente entender. O order by id. Lembre-se que comando executado, o comando só finaliza no ponto e vírgula. Então eu posso aqui na construção colocar em várias linhas, tudo isso daqui, na verdade é um único comando que está sendo finalizado com o ponto e vírgula. O que nós precisamos agora, seguindo o exemplo que estamos aqui na nossa página, eu quero apenas aqueles tipos de receita que se iniciam com a letra V. Então, aqui no nosso comando, nós vamos ter que usar a cláusula where. Entre parênteses, eu vou colocar a condição. Então, o campo nome, a estrutura é a seguinte: o campo nome ele tem que ser semelhante a. E aí, entre aspas ou apóstrofo, vai depender lá na codificação PHP, que nós vamos poder fazer alguma alteração. Aqui tanto faz usar aspas ou apóstrofo. Então, nome, like, v, tanto faz maiúsculo ou minúsculo, porcentagem. Quando nós executamos esse comando, vamos ver o que acontece aqui. Olha lá, são apresentados apenas os registros cujo nome se inicia com a letra V e é sucedido por qualquer conjunto de caracteres. Então, o porcentagem ele funciona como uma máscara, como um conjunto de caracteres, qualquer coisa que venha depois da letra V. Se nós colocarmos aqui a letra R e executarmos o comando, então serão apresentados todos os registros que se iniciam com a letra R, seguidos de quaisquer caracteres, qualquer coisa, mesmo que não tenha nada, que seja vazio. Eu sei que não faz sentido, mas vamos supor que houvesse um tipo de receita que se chama R. Mesmo colocando R porcentagem, ele seria apresentado, porque se inicia com a letra R, precedido de qualquer coisa, inclusive vazio. Então, a ideia é a seguinte: nós vamos incorporar essa cláusula ao where ao nosso comando. No entanto, diminuir aqui só um pouquinho para a gente ganhar espaço. No entanto, o comando que nós estamos executando é o seguinte: é um select asterisco from tipo view, né? View. Vou até fazer o seguinte: em vez de digitar o nome da view, eu vou dar um clique duplo aqui. Ele é incorporado lá. Ótimo. O que nós vamos fazer? Antes do ponto e vírgula, que finaliza o comando, nós vamos inserir o where. Então veja o que aconteceu. O comando ficou meio misturado agora, perdeu um pouco dessa ordem lógica que a gente tem lá em cima, mas é perfeitamente simples, é fácil de entender. Executando, olha lá, apenas então apresente todos os registros ordenados pelo ID, que é o que a view tipo de receita faz, só que apresente apenas aqueles cujo nome seja semelhante a R seguido de qualquer coisa. Esse comando aqui tem exatamente a mesma função desse comando. O que nós precisamos fazer agora é incorporar ao nosso código PHP recursos para que esse finalzinho aqui do comando select faça parte da construção do comando. E é isso que nós vamos estudar agora no nosso arquivo PHP. Então, voltando lá à nossa página, né? Eu estava na página principal, tipos de receitas, e a primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte: ao clicar lá no menu principal, ao clicar em tipo de receita, foi acionado o arquivo lst tipo de receita.php sem nenhum parâmetro na frente. Ao clicar no botão atualizar, a própria página foi chamada, então observe que o próprio arquivo lst tipo de receita foi passado e agora com um conjunto de parâmetros. Esses parâmetros todos foram estudados na videoaula. Todos não, né? Quase todos. Nós incorporamos alguns aqui nessa videoaula. Eles foram passados chamando a própria página. Então, o que nós vamos notar agora é que
o primeiro parâmetro, campo ordem da consulta é igual a ID, em função desse select. Isso está na videoaula da semana passada, na última videoaula. Em seguida, um novo parâmetro que é referente a esse input aqui do tipo text. É um campo nome do tipo de receita. E observe que ele não passa nada, ele está vazio, porque eu não coloquei, não preenchi nada aqui no campo nome. E depois o último parâmetro, que é o botão atualizar, que ele se chama botão ordem da consulta, que tem como valor atualizar, que é o que está sendo apresentado. Então, se nós viermos aqui, colocarmos a letra V e mandarmos atualizar, a própria página é chamada, então o primeiro parâmetro é o campo ordem da consulta, com o valor ID. Em segundo lugar, o parâmetro campo nome do tipo de receita, que tem valor V. Então esse V aqui ele está sendo passado como parâmetro pelo método get, né? Então o parâmetro campo nome do tipo de receita ele vale apenas V, é o caractere V, e depois o botão. Esse é o processo. Agora a gente vai ver o código PHP para ver como é que isso foi incorporado, como é que foi incorporado ao código e os registros foram apresentados com a aplicação de filtro. Muito bem. Lá no nosso código PHP, a primeira coisa que nós fizemos está aqui. Nós vamos verificar se o parâmetro campo nome do tipo de receita foi passado pelo método get. Então, lá na URL, campo nome do tipo de receita, ele foi passado pelo método get e ele vale V nesse caso. Então, se o parâmetro existe, então isset verifica se o parâmetro existe e depois eu vejo se ele está vazio, se ele não está vazio. Então, porcentagem não, desculpe, exclamação não é não igual, ou seja, diferente. Então, verifico se o parâmetro foi passado. Se ele foi passado, nós vamos entrar aqui seria o then, se fosse Pascal, por exemplo. Em seguida, eu verifico se ele não está vazio. No nosso exemplo, ele não está vazio, ele vale V. Nesse caso, a variável nome do tipo de receita que foi inicializado com nada, valor nulo, ela recebe o parâmetro que foi passado. No exemplo que nós estamos seguindo, a variável nome do tipo de receita passa a armazenar única e exclusivamente o caractere V. Aí nós descemos mais um pouco e vamos lá na construção do nosso comando select. E aí incluímos esse pequeno aqui, apenas essas linhas de código. Se a variável nome do tipo de receita não for nulo, não for vazio, o que nós fazemos? Pegamos a variável comando select e concatenamos com ela mesma mais a construção do comando da cláusula where. Então lembra que a gente tinha que incluir esse pedacinho aqui, no nosso select? Pois é, só que aqui, com o exemplo, eu coloquei manualmente o valor R. No desenvolvimento do nosso aplicativo, o R que, vamos fazer aqui funcionar igualzinho ao exemplo lá, R, atualizar. Olha lá. Agora, a variável campo nome tipo de receita armazena R. R e apenas rendimento da aplicação foi apresentado. Então, o que nós queremos é incluir esse pedacinho aqui do comando. Esse R aqui, ele está armazenado na variável nome tipo de receita, que foi passada como parâmetro. Então, o comando select recebe ele mesmo, mais, e aí a construção do comando da cláusula where. Where like nome, e aqui, como eu estou definindo,
definindo a minha string utilizando apóstrofo, eu coloquei o parâmetro com aspas. Então, where nome like o conteúdo da variável nome tipo de receita seguido de porcentagem. Eu vou, só para a gente visualizar, eu vou dar um eco aqui, eu vou ecoar a variável comando select, para a gente visualizar, e depois eu vou pular a linha para não mudar muito o layout do nosso formulário. Tá? Então, só para a gente ver como é que isso vai funcionar. Atualizar e veja lá o que aconteceu. Ó. Select asterisco from view tipo de receita ID, tudo isso daqui é o nome da view, where nome like r porcentagem. Então, eu vou selecionar e colocar aqui, e olha, exatamente igual. A única coisa que faltou foi um ponto e vírgula aqui. Os dois comandos ficaram idênticos, ficaram iguais, ficaram idênticos. Tá? Muito bem, então essa é a modificação básica que a gente tem no nosso aplicativo. Na nossa página LST, tipo de receita.php. Existe mais um pequeno detalhe que a gente vai comentar aqui. Quando eu coloco alguma coisa, por exemplo, eu vou colocar a letra o REM, o RE, e clico em atualizar, a página foi recarregada, e na aula anterior eu já tinha explicado como é que nós vamos fazer para que o select ele venha com a opção que foi indicada lá no parâmetro, e agora eu gostaria que o input do tipo text ele também venha com o parâmetro que foi passado. Então eu recarrego, e esse re ele tem que ser embutido aqui na propriedade value. É bastante simples, a gente já fez várias coisas dessa forma. Então, na construção do formulário, né, nós vamos acrescentar aqui essas linhas de código. Elas vão funcionar para construir essa parte aqui, ó, do nosso formulário, essa parte que eu comecei a selecionar e vim até o fim. Veja o que nós estamos fazendo. Se o conteúdo da variável nome do tipo de receita, se ela for vazio, eu simplesmente coloco um label nome, uma tag label com nome e um input do tipo text, o nome do objeto, campo nome do tipo de receita, e o valor é nulo. Agora, se ele não for vazio, a gente cai aqui no else, e o mesmo comando, só que ao invés de value nulo, eu incorporo, acrescento o valor da variável, o valor que está armazenado na variável nome do tipo de receita. Lá no nosso código, se eu limpar o input e mandar atualizar, o que vai acontecer? Lá no parâmetro, veja, não tem nada sendo passado, está sendo passado o ID como sendo campo ordem da consulta, não tem nada, o parâmetro campo nome do tipo de receita não tem valor, e aí o que aconteceu? O input ficou vazio, o input ficou sem valor, e todos os registros passaram a ser atualizados. Agora a gente tem aqui no nosso formulário uma estrutura bastante dinâmica, que nós podemos mudar a ordem de apresentação dos registros e visualizar apenas alguns registros, nesse caso filtrando pelo nome. Eu vou tirar esse código aqui da nossa, aqui do meu arquivo aqui, ó, é esse echo comando select. Para não deixar a página mais bonitinha, e isso já voltando para o usuário. Tá? Então, a partir de agora, a gente tem uma página bastante interativa que o usuário vai poder não só ordenar, como também filtrar. Veja, projete a seguinte situação. Você vai ver aqui um cadastro de clientes com 1000 clientes cadastrados, e você quer encontrar o Antônio, ou quer visualizar só os Antônios. Então esse recurso aqui do filtro ele vai ser bastante interessante. Você quer buscar pelo CPF, você quer buscar pelo nome da rua, uma série de consultas que nós vamos desenvolver não só no transcorrer
deste aplicativo, mas que podem ser aplicados em outros aplicativos que você está desenvolvendo. Tá? Esses recursos nós vamos utilizar em todas as nossas os nossos itens no menu principal. Nós estamos dando ponto de partida em tipo de receita, mas quando formos para tipos de despesa, conta movimento, forma de pagamento, nós vamos aplicar depois contas a receber e contas a pagar, vai ficar um pouquinho mais elaborado, créditos e débitos um pouquinho mais elaborado, mas isso nós vamos desenvolvendo no transcorrer do nosso trabalho. Então é isso. Aplique os recursos, você vai visualizar o código-fonte de LST tipo de receita no final da página que eu vou disponibilizar para vocês no meu site. Vou passar o link lá, vocês vão poder acessar esse projeto que está sendo desenvolvido online no site, lá no meu site, no www.wagnerluisfernandes.com.br. Bom trabalho a todos e até a próxima.